Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre uma função que você vai usar muito no Krita para fazer qualquer tipo de trabalho, tanto em pintura digital como também manipulação de imagens, que são as funções de copiar e colar. Então, você sempre vai estar copiando, colando alguma coisa, e pode ser de um outro programa, ou então algum print screen que você dá numa tela e você colocar dentro do Krita, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então normalmente nós temos os comandos de copiar e colar, que praticamente eu acho que todo mundo conhece, Ctrl C, Ctrl V, mas nós também vamos ter outras opções dentro do Krita. Mas primeiro vamos falar das opções de copiar e colar fora do Krita. Então, quando você está no seu sistema operacional, vamos supor que eu queira tirar aqui uma cópia da minha área de trabalho. Então, no Linux, nós apertamos a tecla Print Screen e ele abre um pequeno programa onde você tem algumas opções de Print Screen. No Windows, você também usa a tecla Print Screen. E no Macintosh, né, Command Shift 4 é a tecla, né? Então daqui eu tenho algumas opções. Por exemplo, aqui eu tenho um botão de copiar. Se eu apertar esse botão de copiar e vir aqui para o Krita e der um colar normal, Ctrl V, ele vai perguntar para mim como é que eu quero colar, né? E aí ele vai aparecer aqui na resolução da minha tela, né? Ok, isso aí eu acho que todo mundo já conhece, né? Mas nós temos também outra forma de fazer isso, né? A minha telinha está aqui ainda, no screenshot. Se eu copiar aqui e vir aqui no Krita, arquivo, file, edit, é isso. E aqui, ó, paste into new image. Então, colar dentro de uma nova imagem. Então, ele vai fazer um novo arquivo. Vamos lá, ele vai abrir um novo arquivo na resolução exata da minha tela, ok? Mostrando aqui de novo, editar, edit, paste into new image, que também é Ctrl Shift N, tá? O atalho dentro do Krita. Às vezes isso é muito útil, às vezes você quer fazer um print, fazer um screenshot de alguma coisa importante e quer editar isso dentro do Krita, então você tem essa forma bem rapidinha de fazer isso. Mas nós temos também as opções da gente trabalhar com copiar e colar dentro dos arquivos. Então você está trabalhando com arquivos com várias camadas, né? E você precisa trabalhar com copiar e colar dentro dela. Então eu peguei aqui uma imagenzinha qualquer da internet aí, um wallpaper aí, muito bonito, por sinal, né? Todo mundo queria estar na praia, uma hora dessa. E aí eu estou colocando 3 camadas, né? A camada da foto, que está aqui, né? A camada desse texto que eu fiz no Krita mesmo e transformei de vetor para bitmap dentro do Krita. Depois nós vamos ver isso. E a terceira camada que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um quadradinho em volta aqui para fazer a demonstração. Isso aí. Não preenchido, not filled. Ok, aí deixar esse quadradinho aqui só para poder a gente fazer a demonstração. Ok, então é o seguinte, nós temos as opções Ctrl C, Ctrl V, mas para poder isso funcionar dentro do seu arquivo, você tem que ter uma seleção. Então vocês lembram que aqui quando a gente viu o toolbar, ou melhor, perdão, o toolbox, né? Essa caixinha aqui que tem todas as ferramentazinhas. Essa última parte aqui é a ferramenta de seleção. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar toda a imagem, né? Com um quadrado, ou então só um círculo, né? Acho que tá dando pra ver. Deixa eu ver aqui, ó. Um círculo, ou então se eu quiser selecionar livremente com assim geométrico, né, linhas mais livre, o formato das linhas,
ou se eu quiser mão livre, né, eu seleciono isso e eu tenho ali em volta das férias, né. Tem também outras formas de seleção, mas para essa aula essa aqui é que vai funcionar para nós, tá? Essas 4 primeiras aqui: quadrado, círculo, livro geométrico e mão livre. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Uma vez que você tem alguma coisa selecionada, você precisa ter em vista que camada você está, ok? Porque se você usar o comando Ctrl C, Ctrl V, normalmente ele vai copiar somente aquilo que está naquela camada. Então a seleção é como se ela flutuasse por cima, né? Mas na hora que você vai usar Ctrl C, Ctrl V, ele vai copiar somente aquilo que está na camada. Então, exemplo, eu estou aqui na camada da foto, do plano de fundo aí da foto da praia. Se eu, por exemplo, der um Ctrl C para copiar, e aí eu dou um Ctrl V para colar, ele cola já automaticamente numa camada nova, nomeada automaticamente, né? Tem aqui pasted, né? Cópia. Eu vou só ocultar a camada aqui de baixo para você ver que recortou direitinho o formato, né? Que estava selecionado, ok? Nós também podemos fazer, em vez de você copiar, você pode recortar. Que aí você vai usar o comando Ctrl X. Ó, copiei o texto. Estava na camada do texto, Ctrl X. Se eu der Ctrl V para colar, ele vai para uma nova camada. Ele copiou todo o texto, a camada texto ficou vazia. E aqui numa nova camada ele colocou o texto. Ok. Mas vamos supor que você esteja aqui com essa imagem e você quer... Vou fazer uma seleção aqui em cima que pegue as 3 camadas, alguma coisa das 3 camadas. Então, pegou o texto, pegou o fundo, pegou um pedaço dessa borda. Eu quero que copie as 3 coisas, e não uma só. E eu também não quero juntar as 3 camadas para fazer isso. Então, tem uma forma para você fazer. Você vem aqui em Editar, Copy Merged. Ctrl Shift C é o atalho. Copy Merged. Se você copiar Merged, ele vai... copiar tudo que está visível. Visível, tem que estar ativo, visível. Copiou, dou Ctrl V. Então, eu vou aqui ocultar as 3 camadas de baixo e mostrar para vocês aqui, ó. A de cima que colou. Então, ela colou, copiada e colada com todos os elementos, ok? Tem também uma função interessante. O Krita, quando ele vai recortar, ele recorta usando uma função que nós chamamos de anti-aliasing. O que é o anti-aliasing? O anti-aliasing, quando você faz uma seleção, fazer uma seleção bem aqui no meio desse azul, para mostrar para vocês. E aí você dá um Ctrl C, dá um Ctrl V. Tá. Eu vou ocultar as outras camadas. Ups, copiei a camada errada. Tá vendo? Aí, ó, tem que prestar atenção. Eu não prestei atenção. Essa aqui que eu quero copiar. Isso, beleza. Isso. Quando você copia e cola, a borda aqui, ele faz automaticamente, ele dá uma suavizada nessa borda aqui. Pode ser talvez que você não queira que seja assim. Tem muitos trabalhos de colagem que o artista prefere que seja uma coisa mais reta, mais pixelizada, uma coisa bem bem assim, vou dizer grosseiro, mas não vou dizer, não é bem grosseiro, né? Mas bem sharp, né? A palavra que usa, né, aqui no programa, sharp. E aí você, como é que você faz, né? Eu quero uma coisa que não tenha tanta suavidade. Então a gente faz o seguinte, a gente faz uma seleção, vou usar um círculo, né? E você vem aqui em editar, copy sharp. Então ele vai tirar essa suavidade. Copiou. Vamos colar. Ctrl V. Ups, perdão. Ó, de novo errei a camada.
Essa professora aqui, hein? Copy Sharp. Colou. Beleza, vamos dar uma olhada agora como é que ficou a borda. Tá vendo que dá pra ver muito melhor os pixels aqui? Antes estava bem mais suave, tinha pixels entre esses recortes, né? Então ficou bem como se fosse uma faquinha mesmo, né? Então essa é uma função que tem aqui, caso você precise fazer alguma coisa assim tão específica. É importante também saber disso, tá? Ok, então copiar e colar, tranquilo. Agora, antes que nós partamos já para uma outra parte do curso, né? Nós vamos finalizar aqui as configurações iniciais e logo nós vamos passar já para os fundamentos de pintura. Só mais um item que nós precisamos ver, que é a questão de algumas configurações do Krita aqui no menu Settings, Configurações, Configure Krita. Ok, vamos dar uma olhada nessa janela, porque é o seguinte, algumas coisas aqui são interessantes para vocês já terem configurado antes da gente partir para a próxima parte. Então, primeira coisa, o número de vezes, o número de ações que você pode desfazer. Então vamos aqui em Undo Stack Size. Então nós vamos aqui nas preferências do Krita, né? Aqui em General, geral, vamos aqui em Miscellaneous, né? Esses variados, né? Nós temos algumas opções aqui que são importantes. Primeiro, eu quero falar um pouco aqui do desfazer, que aqui é Undo Stack Size. Então esse aqui é o número de ações que o Krita vai desfazer. Então vamos ver, você está pintando, vamos ver se você toca com a caneta, pinta, sei lá, muitas, dezenas de vezes, centenas, dependendo do tamanho do trabalho. E aí você precisa de mais ou menos vezes que o Krita salve essas ações para que você possa apertar o Ctrl Z e desfazer. Então ele vem com 30 aqui, mas enfim, você pode colocar quantas você precisar. Mas lembre-se que quanto maior esse número aqui de ações que ele salva, mais memória RAM ele vai pedir, porque exige processamento, né? E enfim, né? Se você tem pouca memória RAM, deixa aí no 30, né? Como ele vem de fábrica, acredito que seja um número razoável, né? O segundo é o autosave, é o autosalvar, que é um dos recursos mais admirados pelo Krita, todo mundo que eu vejo falar no exterior, né? Porque o Photoshop não tem esse recurso. Então, esse aqui é o autosave. Você pode desativar ele ou ativar. Ele vem ativado com 5 minutos. O que é o autosave? Mesmo que você não aperte Ctrl S para salvar as modificações do seu arquivo, ou você vá lá no menu File, né, Arquivo, Salvar, ele vai salvar o seu progresso de 5 em 5 minutos. Tanto que você vai perceber que quando você está trabalhando, ele dá um delay, assim, de vez em quando ele dá uma paradinha. É a hora que ele está salvando o arquivo. Se porventura o seu computador desliga, dá um pau, você tem que reiniciar, mesmo se você não tiver salvado o arquivo, né, colocado um nomezinho nele, salvado numa pastinha, na próxima vez que você abrir o Krita, ele vai perguntar para você se você quer aquele arquivo lá que ele salvou, tá? Aí você vai abrir ele e vai salvar com o nome que você quiser. Então, pelo bem de todo mundo, vamos deixar isso aqui ativado de 5 minutos, que eu acho que é legal. As opções que tem aqui, o primeiro é de comprimir o arquivo KRA, que exige mais memória RAM também, mais processamento. Então ele já vem desmarcado. Eu nunca tive necessidade disso aqui. Eu acho que é legal se você tem um computador bem fera e trabalha com coisa muito séria. Eu acho que é bacana, mas né, normalmente não. E esse aqui é criação do arquivo de backup. Deixe isso sempre marcado
Porque toda vez que seu computador der um pau e você não puder salvar o seu arquivo no Krita, ele vai mostrar esse arquivo de backup na próxima inicialização. Beleza? Beleza. E aqui, ó, Favorite Presets, são os números de brushes que aparecem lá no Pop-up Palette. Eu acho que nós falamos sobre isso, né? Mas só para lembrar para vocês, né, essa opção. E isso aqui, Hide Splash Screen, é para não aparecer aquela tela de splash ou aparecer na hora você abre o Krita, aí aparece aquela telinha com o desenho, né, ele dizendo que está carregando, que está carregando o programa, e aí ela pode ficar ali até você clicar ou não. Se isso aqui tiver marcado, ela vai se ocultar sozinha e vai abrir o Krita. Então eu gosto disso aqui marcado. Outra coisa bacana que você pode configurar antes de começar a trabalhar de verdade é nessa aba aqui também no Geral, Cursor. Então, essas aqui são as configurações do cursor do pincel ou de alguma outra ferramenta que use o formato do pincel, né? Borracha, Dynamic Brush e alguma outra coisa que tiver. Então, primeiro aqui, o formato do cursor. Como é que você quer? Que não apareça nada, ou que apareça o ícone da ferramenta, ou então a setinha normal, a setinha do sistema, ou então um círculo pequeno, ou então uma cruzinha, ou então um triângulo para destro, né, right-handed para destro, ou triângulo para canhoto. Então eu não uso cursor nenhum aqui no formato, não gosto muito, né? Mas você pode testar, né? Se a gente colocar aqui Tool Icon e vir aqui no Brush, então ele vai mostrar ali, ó, que tem um íconezinho do Brush lá, beleza? Mas eu posso colocar um crosshair, que é uma cruzinha, olha lá, uma cruzinha. Ou então um triângulo para destro, que eu sou destra, né? Bem, se você pode ajustar como você quiser. Mas aqui o formato, quando você está riscando na tela, então que formato você quer ver no cursor? Então você tem aqui nenhum, sem o formato do brush, um círculo, ou então o formato do preview, o formatinho, por exemplo, tem alguns brushes que não é bolinha, né, que é quadradinho, que é às vezes uns pontinhos e tal, você vê qual é. Eu prefiro esse aqui que dá pra ver melhor, que tá ativado, ou do tilt outline, né, que tem alguns brushes que eles diminuem de tamanho ou de formato, ou eles giram, e aí ele mostra também os contornos, né, o outline disso, né. Eu gosto do preview outline, mas você pode também, né, bem, para mostrar o tilt tem que ter tilt no brush, mas vamos colocar aqui, ó, preview outline. Então vou escolher um brush aqui que tem um formato aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um fundo melhor para poder a gente ver o outline. Então tá aqui, ó. Olha lá, o outline do brush, né? Ó. A gente vê o formato dele. Se eu mudar, vamos ver um outro aqui. Esse aqui é um quadradinho, ó. Quadradinho. Ó, quadradinho. Então a gente vê. Eu prefiro assim, né? Mas você pode colocar o que você quiser. E aqui a opção de você mostrar ou não o contorno do brush quando você está pintando, né? Ele pode aparecer ou não na hora que você está pintando. Uma outra opção que é legal você já deixar configurada é a questão do Canvas Only, que você vai trabalhar só com o seu desenho na tela e nada mais. Às vezes você está fazendo um esboço, está pensando e não quer nenhum outro tipo de interferência visual enquanto você está trabalhando. Então você vem aqui mais embaixo, ó, Canvas Only Settings. Então ele pergunta aqui,
selecione quais partes do Krita vão ser ocultados no modo somente tela, no modo Canvas Only. Então, eu coloquei aqui tudo para poder esconder, certo? Mas, por exemplo, se eu quiser pelo menos o Toolbox ligado, então, para ativar o Canvas Only, a gente usa a tecla Tab, né? Então, ele fica ali, ele some o menu de cima, some a barra embaixo, mas deixa as minhas funções aqui. Ou então, eu posso vir aqui e deixar o toolbar aberto e o status bar aberto. Beleza. Vamos lá, só ficou em cima e embaixo. Ok? Isso aqui você pode ajustar de acordo com a sua necessidade, né? Ou então você pode deixar absolutamente tudo ocultado e trabalhar somente com a tela e o pop-up palette aqui, que particularmente para mim eu acho que é o modo mais limpo, né, de tela. Beleza? Para voltar, aperta Tab outra vez. E aí nós estamos de volta aqui na nossa tela. Outra questão também que é bacana você saber, que é a última, antes de nós partirmos já, é a questão daquela tela que aparece quando você vai colar um documento, uma imagem, né, vai colar para dentro do Krita, que nós vimos no copiar colar. Então, vou mostrar aqui e depois vou fazer uma demonstração. Então, aqui no Color Management, gerenciamento de cor, tem uma opção aqui, ó, quando colar dentro do Krita a partir de outros aplicativos. Então, ele tem 3 opções aqui, né? Então, eu falo aqui para ele copiar também o RGB, né? Então, o perfil de cor, aqui também para poder assumir o perfil do monitor, ou então perguntar toda vez. Eu normalmente sempre coloco para poder ele assumir a cor de origem, né? Mas sempre deixe isso aqui marcado e quando você for colar, vou mostrar aqui, né? Vou pegar aqui de novo meu screenshot. Vamos ver, peraí, não deu? Fechei. Bom, vamos fazer outra vez. O screenshot, copiar. Isso, ele está perguntando, né? Colando dados de origem simples, né? Então ele está perguntando aqui, ó, a imagem que você está colando não tem perfil de cor, né? Então na web, em aplicações simples, os dados são supostamente para ser em cores RGB, formato de cor RGB. Importar da web vai mostrar como ele deveria aparecer, a aparência deveria ser. A maioria dos monitores não são perfeitos, então você pode importar a imagem como ela aparece no seu monitor. Como é que você quer que esses dados sejam interpretados, né? Como está na web, ou seja, do jeito que foi feito na origem, ou como você está vendo no seu monitor. Isso é muito importante, tá? Para quem trabalha com impressão. Então, eu que não tenho não trabalho com questões assim, né? A pessoa normalmente quer o que tem na tela, então eu vou com o web, que aí eu importo aquilo que é de origem mesmo e vou trabalhando por cima dele. Mas eu posso também copiar como está no monitor. Então eu posso escolher um dos dois, tá? E aí ele foi como cor de origem, tá bom? É uma coisa simples assim, parece meio banal, mas para algumas pessoas que trabalham com isso muito específico, pode fazer alguma diferença no final, tá? Então é isso, eu quero agradecer vocês por terem me acompanhado até esse vídeo. Nós estamos finalizando o primeiro bloco das configurações, das introduções, e o próximo bloco de aulas já vai ser dentro dos fundamentos da pintura. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!